Galera do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio inusitado. Aqui a gente vai conversar não com uma, não com duas, mas com 3 CIO mulheres. Queria apresentar a vocês a Luzia, que é conselheira e tem uma edutech chamada Alumni Tech, certo? Certíssimo. Obrigado, Luzia. Estamos com a Daniela, que é CIO do Espaço Laser. Tudo bem, Dani? Tudo jóia? Tudo bem? E a Franciele, Fran, que é gerente geral da BBM Logística, é isso? Isso aí. Legal. E temos também uma quarta pessoinha, uma quarta mulher aqui, que é Maria Alice. Maria Alice, que a Fran está aqui de 8 meses, não é isso? 8 meses. Caramba, estamos quase lá, né? É isso aí, tá Legal. chegando. Pessoal, primeiro, meninas, muito obrigado por vocês toparem. Já vamos combinar aqui que vai ser Lu, Dani e Fran, não é isso? Isso aí. Legal. E primeiríssima vez que a gente está tendo isso aqui no Papo, eu já falei para vocês, então eu estou bem empolgado. Vou ficar inibido aqui com tanta mulher, mas queria agradecer demais porque eu acho que é um momento muito específico do Papo do CEO, principalmente porque eu contei para vocês que é um pedido constante de homens e de mulheres da gente ter mais presenças femininas aqui. E na área de tecnologia, como a gente conversou, é muito difícil, né? E aí eu queria começar esse papo perguntando para vocês por que é difícil a gente ver presenças femininas dentro da área de tecnologia. Acho que começa na escola, né? Então, as meninas, desde o início, não são estimuladas nas atividades mais de exatas. E com isso, o funil vai diminuindo. Então, seja nas brincadeiras iniciais, claro que a gente hoje tem uma outra visão, mas é a história de dar brinquedos mais específicos para meninos e para meninas não. Então, você vai naturalmente desviando a atenção das meninas. Mas se você olhar, né, quem inventou a computação foi uma mulher. Vocês viram os filmes daquelas poderosas lá da NASA e tudo. Enfim. Então, o funil vai diminuindo. Então, depois você vai para o ensino básico, ensino médio, e, portanto, a própria entrada na faculdade já tem muito menos mulheres do que homens nas áreas de exatas. E, portanto, aí vai diminuindo cada vez mais. Infelizmente, é isso. E o nosso papel aqui é ajudar e falar que a mulher pode estar onde ela quiser. Se ela gosta da área de exatas, que é super legal, aquele paradigma da matemática, né, meninas? Não tem nada a ver. Sem dúvidas. Eu acho também que o que acontece é que tem-se um paradigma também, né, em respeito das questões de exatas. E muitas vezes é que eu converso com muitas das meninas e também dos meninos, né, e explico para eles que dentro do campo da tecnologia, você pode atuar em diversas frentes. Tem as frentes que são mais técnicas, mas também tem aquelas frentes em que você tem que aplicar habilidades de gestão, skills interpessoais, né, de comportamento. E muitas vezes as mulheres, né, e os rapazes também não sabem disso, não sabem que podem enveredar para esse caminho. A maioria dos jovens que eu converso, que está nesse momento de decisão, eles entendem que o que eles vão fazer é programar, é ser dev, né? E aí isso assusta um pouco, justamente que eu acho por conta desses estímulos aí que esses jovens têm na infância. Então, é um pouco também desmitificar, né, as diversas profissões que a gente tem dentro da tecnologia e que também são muito interessantes. No meu caso, né, eu por 2 vezes escolhi um ambiente que é bastante masculino, né? A logística é muito masculina. Verdade. E a tecnologia. Então eu sou bastante questionada, assim, em como tu chegou lá na tecnologia, nessa função, né? E continua evoluindo e crescendo. Eu acho que o estímulo também vem muito de casa, assim, né? De os pais entenderem, hoje é diferente de lá atrás, né? Mas os pais incentivarem a conhecer essa área de tecnologia, saber que não é uma área masculina, é uma área que todos podem estar lá, enfrentar, e que tem mercado, e estamos precisando muito desse público feminino também, né? Eu sempre percebo assim, o homem ele tem um modelo de trabalho, uma forma do raciocínio, a mulher tem outro. E quando eles se complementam, a gente tem um resultado muito melhor.
Muito Sem importante. dúvidas, é isso mesmo. Então, esse equilíbrio é que faz sentido. E eu acredito que é lá atrás, com os pais incentivando cada vez mais. E nas escolas também, né? Cursos técnicos, quando começam as escolhas, os professores já indicarem também esse outro cenário. É até interessante, vou fazer só um comentário aqui, Manda porque eu ver. vou pegar um gancho do que você falou, do que a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Que é de casa, né? E a gente estava comentando, eu também, em casa somos 3 mulheres, filhas, né? E quer queira ou quer não, o meu pai, apesar de ser um homem muito tradicional e etc e tal, o fato de ter só filhas, a gente aprendeu muitas das atividades de menino em casa. Então, eu troco pneu, sabe? Eu mexo com fradeira. Então, eu faço várias das Chuveiro. atividades. Troca chuveiro. Chuveiro, tudo isso. Eu falei assim, por que não? Por que? Aí meu marido fica assim, não, mas deixa que eu faço. Eu falo, mas por quê? Eu faço também. Então, tem essa questão também de, em casa, a gente eram só mulheres, né? E aí a gente acabou correndo um pouco atrás de coisas que, de repente, se eu tivesse um irmão, né, acabasse direcionado mais para ele do que para nós. E tem mais uma coisa que é o role model, né? Por exemplo, a minha mãe era contadora. Eu conheci meu pai, então, numa época, minha mãe ontem fez 85 anos. Parabéns para ela. Enfim, numa época que também as mulheres não trabalhavam desse tipo, e muito menos em áreas mais lógicas, né? Então, quando você tem modelos, e aí a gente tenta também mostrar isso para as meninas, quando a gente vai em escolas ou a gente ajuda nas mentorias, exatamente esse papo. Não, gente, não é ninguém de outro mundo, mas se você consegue ver alguém semelhante que chegou lá, você fala, eu também posso chegar lá. Então, eu acho que a formação na casa eu acho imprescindível, mas tem gente que fura a bolha, mesmo tendo preconceitos ou o que seja. Mas, óbvio, quanto maior a abertura, mais fácil para todo mundo. Tem uma coisa que eu vi, só para botar um pouquinho mais de pimenta no assunto, que eu vi recentemente, até foi em uma palestra que fui dar, tem um tempinho, deve ter uns 2 meses, que é a questão da mulher ser nerd, né? Parece que é um tom pejorativo que acaba incutindo na mulher que acaba gostando de tecnologia, ela é nerd. Enquanto para um homem isso é legal, é cool ser nerd. Tipo, eu tento não parecer tanto nerd, mas eu tenho uma tatuagem do Star Wars aqui na perna, gigante. E eu me amarro, e acho super legal. Mas pra mulher isso não é tão interessante. Né? Dando risada, porque a Luzia tem cada outfit de Star Wars. Olha lá. Eu não vi. Viu? Eu sou nerd assumida, adoro. E tem sim, eu já li várias coisas, porque na teoria, na adolescência principalmente, se a menina é nerd, ou vamos combinar muito inteligente, meio que assusta. Ela é nerd. Nerd, não entendo o que ela Ela tá gosta de falando. computação. Isso. Então tem esse lado também, que também é uma bobagem, né? Porque também, vamos olhar pelo outro lado, a gente sempre fala da diversidade das meninas, mas vamos olhar o outro lado. E se o menino quer ser enfermeiro? Aí vai falar, não, ele já, porque não vai ser médico? Não, quer ser enfermeiro. Então, é aquela história da gente tentar tirar esses paradigmas e esses quadradinhos, o que menina ou menino podem ser, o que é melhor para eles. Eu acho que aí todo mundo ia ser muito mais feliz. Queria falar agora sobre o tema da MCIO, cara. Top demais. Pessoal, elas têm uma comunidade, pode se chamar assim? Uma associação formal. É mais, entendeu? É uma associação formal de mulheres CIOs. Conta pra mim um pouco mais do que vocês fazem lá. Eu sou Vamos lá. Deixa a Lu aqui, que a Lu faz parte lá. Acho que talvez né, Lu? um pouquinho. O grupo tem 20 anos. Faremos 20 anos agora em novembro. Muito maneiro. E, obviamente, há 20 anos não tínhamos, sei lá, WhatsApp, um monte de outros mecanismos. Nós nos encontrávamos fisicamente. Eu, nessa época, também não estava nesse grupo. E tinham, imagina, meia dúzia de 10 mulheres de tecnologia. E aí, a gente, né, uma puxa a outra, vou conhecendo num evento, etc., ou trabalhando com alguém, e aí a gente foi aumentando esse grupo. Fato é, hoje somos 300, e aí a gente criou uma associação formal em 21, exatamente para ajudar
na formação, na evolução e na atração da tecnologia para as mulheres. Então, nós temos várias linhas, né? Então, a gente tem uma linha de academia para incentivar as meninas a desenvolvimento, como você estava falando, ou qualquer outra coisa, segurança de informação, infra, PM, enfim, várias profissões que podem ser, como a Dani comentou no início. Temos uma linha de evolução, exato, mentoria, né? Nós, meninas, também chega na gravidez, que é a questão da culpa de deixar a criança tudo trabalhar, tudo absolutamente voluntário. Enfim, aí temos uma de conselho, temos de docência, temos do MCIO do futuro, que é pegar a mulher que ainda não é CIO, uma das nossas diretas, por exemplo, e o que é que ela tem que fazer? Que agenda ela tem que se desenvolver? O lado de liderança, mas também uma visão mais holística técnica. Enfim, então a gente tem várias frentes para ajudar, estimular, e a gente convidou várias das mulheres que a gente conheceu aqui para participar, para todo mundo se ajudar. E tem o Rifoshi também, né? Então a gente faz eventos e convida os rapazes para participar. Eles... Não é só das mulheres, né? Porque a gente entende que essa questão da liderança feminina é uma questão de todos. Tem que ser propagada, né? Exato. Né? Inclusive, bom, as casas, as famílias também tem o pai, tem a mãe, muitas vezes precisa vir o estímulo de ambos, né? E também nas organizações, para desmitificar um pouco. Então, a gente convida, né, os homens, claro, todos, a participarem do movimento. Existem vários momentos em que a gente se reúne e a gente tem uma agenda bem organizada, com uma governança bem organizada na associação. E tem vários dos eventos em que a gente fala de temas diversos relacionados à liderança feminina e são todos convidados, né? Porque é muito importante que todo mundo tenha essa consciência, essa formação, essa preocupação, né? Então, o que eu acho legal da associação? Eu também não sou tão antiga na associação, eu estou há quase 2 anos agora, né? Mas o que eu acho muito legal é que a associação ela busca trabalhar em todas as bases. Desde ali da base mesmo, pegando jovens que estão começando, né, a se profissionalizar. Então, a gente tem ali um time que ajuda a impulsionar não só a formação dela, mas também depois a colocação desse time no mercado de trabalho, até o pessoal que está ali no meio de carreira, como a Luzia comentou da MCIO do futuro, que é MCIO do futuro. Então, a gente já prepara a próxima liderança que vem a ser uma CIO. Então, quero ser uma CIO, eu tenho uma chefe que é CIO, como chefe, como eu faço para me tornar um CIO? Muitas vezes a pessoa não sabe, a gente dá aquela forcinha, né? E também para aquelas que estão em momento de transição de carreira. Puxa, eu fui CIO, contribuí tanto agora, e agora eu estou indo para um outro caminho. Tá, qual que seria esse caminho? Se você olhar hoje também, né, o caminho de conselho, né, é um caminho que também, a gente sabe, né, essa pirâmide, quanto mais a gente sobe, menos oportunidade a gente vê. Mais difícil fica, né? Posições com mulheres, né? Então a gente trabalha na pirâmide inteirinha, isso é muito legal. Olha, muito interessante, viu? Principalmente porque, como a gente estava conversando antes da gente começar a gravar aqui, existe uma dificuldade também do contratante achar desenvolvedoras mulheres. Hoje, como eu estava conversando lá na empresa, a empresa como um todo, a gente é 50-50. A empresa como um todo. Mas se a gente for estratificar e olhar a área de tecnologia, é predominantemente homem, né? A gente tem homens lá, devs homens. Temos muitas PMs mulheres e designers também, mas desenvolvedor, a gente não tem uma desenvolvedora. A gente vai te ajudar. Obrigado. E, inclusive, já vou pedir para o pessoal deixar aqui os dados na descrição, então você vai poder ver aqui no episódio a descrição da MCIO para conhecer um pouco mais. Eu acho que é super interessante você que é mulher está escutando, conhecer a causa, e você que é homem também conhecer a causa, porque a gente precisa criar esse ambiente mais heterogêneo. Se você está escutando a gente, você já sabe, já cansou de escutar que o ambiente heterogêneo é que promove mais resultados. Isso já é comprovado, é só você pegar a pesquisa do MIT que isso já é comprovado, então nem vou precisar abordar muito isso aqui, que já está vencido. Mas existe uma dificuldade, e principalmente de recrutamento.
a gente não encontra em todo lugar. E aí a gente estava até conversando, né, Dani, que você falou Sim. que isso é quase uma medida de diversidade, né? É uma medida de diversidade, né? É a primeira vez que eu fiquei sabendo que eu fazia parte da diversidade, né? Eu estava trabalhando na época na Accenture e eu fui convidada a participar de um grupo específico dentro da empresa que estava trabalhando a questão da diversidade. Eu falei, diversidade? Por que falou diversidade? Mulher na liderança é considerada uma diversidade ali dentro desse ambiente de tecnologia, né? Não só na liderança, acho que todos os níveis. Porque diversidade é ser diverso, né? Ter diversidade de tudo, não só necessariamente de homens diferentes, de gênero, mas é ser diverso. Exatamente. Então, o momento que eu tive essa consciência foi quando eu acordei e aí falei, precisamos fazer realmente alguma coisa. E eu entendi que aquilo realmente era necessário. A gente precisa apoiar, a gente precisa promover. E como a gente estava conversando, hoje em dia a demanda, né, entende-se que precisa fazer algo, não é algo que vai acontecer naturalmente, né, a diversidade. Então, nós como sociedade, nós precisamos olhar isso de uma forma, com outro olhar, com o olhar de como eu posso fazer isso. Existem já empresas hoje, né, no mercado que ajudam a fazer a recolocação de pessoas no perfil de diversidade, inclusive mulheres, né? Então, muitas das vezes a gente fala, puxa, é muito rico, né? Como aqui a Fran estava colocando, puxa, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de um outro jeito, quando junta isso fica muito rico. Isso, como você mesmo falou agora, já é comprovado. Então, tem muitas empresas buscando, né, integrar mais mulheres até no seu ambiente de desenvolvimento. Então, já tem empresas que ajudam as outras empresas a fazer esse tipo de recrutamento, né? Então, já preparam, já desde ali da base, desde antes até de integrar a faculdade, já começam um trabalho junto com as mulheres, né? Para que elas desmitifiquem a questão de estar trabalhando com tecnologia, não. Então, promovem a inclusão e depois ajudam a fazer a colocação dessas mulheres dentro desses ambientes, né? E aí tem várias técnicas muito interessantes, é muito interessante mesmo como eles fazem esse trabalho, mas recomendo muito buscar uma empresa dessas para ajudar a promover a diversidade dentro da tecnologia. E tem uma coisa, Dario, a transformação digital, ela está cada vez mais próxima do cliente, né? A gente fala muito, mas na prática a gente ainda vê empresas que ainda não têm essa sensibilidade. E quando, por exemplo, nós duas estávamos em uma empresa de saúde anteriormente e a gente quis uma squad totalmente de meninas, porque nós estávamos desenvolvendo produtos para mulher. Então, por mais que os rapazes estivessem, nada como a empatia de você saber assim, como falar de determinados assuntos, o que comentar, como comentar. Então, essa questão da transformação digital, por que te aproxima cada vez mais do cliente? E vamos combinar que nós somos metade da população. Então, você precisa ter cada vez mais as pessoas envolvidas falando a mesma língua do cliente em todas as pontas. Não é só numa área de produto, que a gente sabe que tem mais mulheres, mas até na área do desenvolvimento do UX, que seja, para você ter essa empatia para o seu cliente. Lá na BBM, a questão da diversidade, desse dia é muito forte, né? Então, seja na liderança, não só na tecnologia, mas ontem eu até comentei com as meninas, hoje na área de tecnologia lá, a gente tem um percentual acima de 30% de mulher, que é muito difícil, como eu falei, é uma empresa de logística, então é um percentual adequado. Há 3 anos atrás, isso não chegava a 10%. Eu vejo que a mudança aconteceu por levar a mulher cada dia mais. Então, os meus líderes hoje, são homens, eles gostam de trazer uma mulher para equilibrar o time. A gente tem uma oportunidade de analista de projeto, e um dos líderes falou, Fran, eu nem quero um homem para essa vaga, hoje eu quero buscar uma mulher pelo modelo da organização, como conduz as atividades. Então, de novo, né, esse equilíbrio vem ajudando e trazendo mais, porque eles estão vendo quando faz junto o resultado que a gente está tendo. Então, está sendo bastante positivo a forma de ficar falando, né, incentivando eles na questão do SD e eles vendo que aquilo sai natural, não é mais uma obrigação, sabe? Legal. Sabe, contando um caso bem da Hyper, a gente hoje tem 50-50 lá,
Mas isso não foi premeditado. Assim, eu poderia falar aqui que, nossa, fizemos uma baita campanha, a Suzane, que é do nosso RH, pensou. Não, não foi. É mais genuíno assim, sabia? Eu também acho. Mas foi uma coisa que aconteceu, principalmente pela nossa vontade de tentar sempre ir balizando as skills que a gente quer. Então, a gente sempre se preocupou, na verdade, em ter um time. Nossa, esse nosso time aqui, esse nosso squad, tem essa e essa pessoa. Como é que é o perfil dela? O perfil mais assim, mais dessa forma, mais analítico. Cara, preciso botar uma pessoa ali que é mais... que tem uma habilidade mais interpessoal mais interessante para a área de projetos. Então, a gente foi mesclando isso e aí na pandemia, mais ou menos assim, que a gente foi realmente puxar os relatórios, a gente começou a ser GPTW e aí a gente olhou e... Que legal. Então, na verdade, a gente é mais mulher. A gente é 50 e poucos %, mas eu falo 50-50 para ficar mais fácil, porque dá aquela subida, aquela descida. Mas hoje a gente, na maioria das vezes, estamos uma porcentagem maior de mulheres. Isso é super agradável porque realmente cria um ambiente heterogêneo que acaba agregando muito, sabe? Muitas vezes você sente que essa diversidade de perfil acaba agregando para o cliente final. A gente é uma empresa que presta serviços, né, para os mais variados tipos de indústrias. Então a gente tem saúde, a gente tem beleza, a gente tem moda, a gente tem logística, a gente presta serviços para os mais variados. E muitas vezes, agora, por exemplo, a gente estava em um projeto que a gente conseguiu entender que, de repente, fazia mais sentido uma pessoa, mulher, ali, porque, era mais ligada à saúde e tal. E isso acaba fazendo muito sentido e está dando super certo. E por isso que hoje eu super levanto essa bandeira, porque a gente vê o resultado prático da facilidade, sabe? E sabe onde isso se reflete mais? NPS. Isso, total. Muito mesmo. Isso se reflete em NPS, porque NPS, grande parte do NPS é entrega e atendimento, relação, né? O cara te avalia pela forma como ele se sente abraçado. E se você não tiver um time diverso, você acaba não conseguindo fazer isso. É onde a gente mais consegue entender que a gente vai conseguir um NPS com mulheres. Legal. Mas andando um pouquinho mais sobre esse tema e também falando sobre desenvolvimento. Hoje, o que vocês enxergam no mercado que seriam facilitadores para que as empresas deveriam fazer para a gente conseguir ter um melhor recrutamento e também treinamento de mulheres desenvolvedoras nas corporações? O que você acha que está faltando assim, em termos de ações, se a gente pudesse falar? Ou que vocês já viveram, de repente, para a gente poder gerar insights para quem está escutando a gente? Olha, eu acho que começa nos próprios vieses. Enfim, não tem aqui... Vamos falar em fatos. Tá. Acho que talvez vários viram, né? Você coloca dois atores, uma mulher e um homem. O script idêntico, absolutamente idêntico. Eles falando do como falavam e o que eles falavam. Da mulher, ela é muito agressiva, ela é muito imponente, ela é arrogante. Foram esses os adjetivos. Para o rapaz, ele é assertivo, ele é confiante, enfim, nós temos vieses inconscientes e temos os conscientes aí nos nossos preconceitos. Então, acho que a primeira coisa tem que começar a tirar isso daqui. Então, contratação sem foto, contratação sem gênero, contratação com grupos multidisciplinares. Eu acho que isso começa a diminuir para você ter uma objetividade maior na escolha que você está fazendo. Eu sempre brinco, o narciso acha feio que não é espelho, né? Então, você tende a achar... E aí vale para tudo. Eu estudei na faculdade X. Se a Fran falar para mim, eu estudei lá também, já cria um vínculo. Então, todo esse tipo de coisa, de alguma maneira, você tem que começar a desconstruir. Então, dentro da empresa, uma vez que exista pessoas no mercado, você começa com essa história. E aí a gente tem a desculpa verdadeira, né? Não, a gente não acha mulheres no mercado, é por isso que não vai. Põe uma regra, eu quero 50% de concorrentes mulheres, 50% de homem. Me diz se a gente não acha. Acha, claro que acha.
Tem as empresas que a gente trabalhou, tem headhunter que tem vagas afirmativas que vão atrás, e aí dentro do processo de contratação ter mecanismos como esse, contratação cega, né, que a gente chama, de modo que você não tenha esses vieses aparecendo. E o member get member eu acho que ajuda, né? Uma vez que você tem uma mulher lá dentro, enfim, ela vira uma referência que ela traz mais mulheres e assim cria um ciclo positivo. Isso é uma discussão interessante da gente fazer aqui, indo até mais a fundo agora. Vou dar um exemplo de empresas que eu presto consultoria e também posso falar até da gente mesmo, mas olhando muitas vezes projetos, porque normalmente quando a gente é chamado é para um determinado projeto, a gente tem a fase de discovery, que roda, né, aquela coisa toda, a gente tem a fase de inception e tal, aí vamos lá para o build, vamos começar o build. Tem que fazer time. A gente vai fazer time e a gente tem um deadline para cumprir. A gente abre o processo seletivo. A gente tem um deadline para cumprir. E, às vezes, não consegue fazer 50-50. E aí, como é que chega para o board e fala, olha só, no meu processo seletivo, para eu começar a iniciar esse projeto, e se eu não iniciar, a gente sabe que não vai bater o cronograma, eu preciso de mais tempo para poder trabalhar com diversidade. Como é que se discute isso? Pipeline. Começa criando o teu pipeline e aí nós estamos falando de mulheres, mas estamos falando de raça, estamos falando de N outras diversidades. Começa a criar o seu banco de dados com esse tipo de coisa. Se associar às empresas que a Dani falou, a gente procurava ativamente. Nós estamos aqui, nós contratamos autistas, nós contratamos trans, e aí você fala, não existe um trans desenvolvedor. Achamos, existe. Então, criar o pipeline para você não, né, ter, vamos chamar um estoque, ou saber quem é que tem para ir buscar atrás, de modo que isso não se torne um gargalho. É o que eu comentei, tem desculpas verdadeiras, né? Você vai falar, claro que sim. Hoje é só olhar na faculdade, tem mais meninos sentados nas cadeiras do que as meninas, ok. Mas a gente vai atrás. E tem também, na minha opinião, quando você dá uma oportunidade para alguém e aí eu estou falando de modo genérico também, você dá uma oportunidade para alguém que quer muito aquela carreira, você dá essa oportunidade dessa pessoa efetivamente começar a trabalhar, você tem um outro tipo de resposta, porque ela agarra aquela oportunidade com uma vontade. Né? Exato. E o negócio sai. Tudo dá certo? Tudo é cor-de-rosa? Claro que não. E aí é o que a gente também fala, não é nada café com leite, não é porque eu vou passar a mão na cabeça, eu vou esquecer. Nem pode, né? Nem pode. Mas no final, você vai ver que, enfim, as coisas começam a acontecer de uma maneira fluida. Vai lá, Dani. Complementar um pouco o que a Lu falou, eu acho que é um pouco de resiliência no processo, acreditar que isso vai acontecer. Vai ser difícil, não é fácil, porque é uma mudança relevante e importante. As mudanças, elas não acontecem de forma fácil. A gente não pode desistir. Então, eu acho que a gente precisa se preparar. Vai levar mais tempo? Vai. Então, vamos trabalhar com o pipeline um pouco maior, vamos trabalhar melhor a base. E aí, a gente não desiste no meio do caminho. Eu acho que é muito disso. Eu acho que quando isso se tornar sistemático, os números, eles vão começar a mudar. Mas a gente não pode desistir e a gente precisa estar preparado para isso. O mindset tem que estar pronto. A forma tradicional de recrutar não vai resolver esse problema. A gente precisa fazer algo a mais. Olha, legal isso, então. Então a gente falou aqui de mindset já. Falamos de um pipeline maior, né? Resiliência e também estar conectado com pessoas que podem te ajudar a isso, como MCIO, empresas de headhunting especializadas nesse processo. E dá o primeiro passo, porque quando tem mulheres já no time, elas já indicam a próxima. É um member get member. Legal. Muito comum isso. Na faculdade que eu fiz, ciência da computação, alguns anos atrás, e eram 55 alunos e eram 4 mulheres. Então, claro que vai ser mais difícil. Coloca o percentual disso. Vai ter mais homens no mercado. Sim. Mas se tem no pipeline e tem a primeira mulher lá, ela indica a próxima, ela indica a colega, ela indica alguém que inspira ela, e aí começa a criar essa base. Então, o não ter nenhuma dev, nenhuma no time,
dificulta, porque aí o relacionamento normalmente, né, na indicação, tu indica o teu parceiro, a tua parceira. Então, tem que começar, dar o primeiro passo. E sempre com antecedência, porque obviamente que não vai ter o mesmo percentual, né, não está equilibrado, então não vai ter o mesmo percentual hoje no mercado disponível. E esse é um ponto interessante. Mas só para complementar, falamos de resiliência, mindset, pipeline, falamos de se conectar com players que podem fazer isso e dar o primeiro passo para fazer o Member Get Member. Legal, já são ações muito boas para quem está escutando a gente. Agora eu queria falar um pouco sobre isso. Beleza, conseguimos entender algumas ações, mas o mercado também não tem essa disponibilidade. Né? Eu participei de um projeto no Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para desenvolvimento de devs, tá? O nome do projeto é Programadores Cariocas e a gente está tentando trazer pessoas de baixa renda, gente de comunidade mesmo, para aprender a programar e a gente botar dentro do mercado. Super top. Tem também uma empresa que eu adoro citar, que é a Transfero, galera da Transfero também, que faz um processo muito similar ao Programadores Cariocas, só que na universidade deles, uma universidade para programadores, onde eles também recrutam essas pessoas e através dessas pessoas também de baixa renda, que na grande maioria moram em comunidades, eles formam e eles contratam. Além de contratar, quem eles não conseguem contratar, eles mandam para outras empresas. Então é um projeto fantástico da Transfero. Vocês sabem que eu me amarro em vocês. Mas isso é uma iniciativa. Quando a gente vai ver nessa iniciativa, vamos tentar achar também ensinar para as pessoas de forma gratuita. Também é difícil. Porque vamos combinar, principalmente quando a gente está falando da nossa base, a gente não tem ensino básico. Então, várias dessas ONGs que a gente trabalha, antes de ensinar tecnologia, ensina português e matemática básicos. Ensina comer, ensina falar, ensina se vestir. Porque o preconceito passa por tudo isso, né? Imagina que você tem um gênio que, nossa, super bom dev, mas ao mesmo tempo ele tem um falar errado, enfim, tem muito mais envolvido do que a parte técnica, enfim, a cereja do bolo final. Você vai perdendo esse jovem ao longo do caminho porque ele tem que trabalhar, ele não tem como se sustentar, enfim, o tráfico chama, tem muitas variáveis que lutam pelo outro lado. E, de novo, eu estou falando de um modo genérico, não só as mulheres, né? Então, a questão da resiliência que a Dani falou é imprescindível por dois motivos. Primeiro, porque do ponto de vista social, eu acho que é nossa responsabilidade. Nós aqui privilegiados, nós temos que ajudar esse Brasil a ficar diferente. Eu acredito fortemente que a tecnologia é um dos caminhos para isso. É uma profissão que remunera bem, que o mercado precisa mundialmente. Nós sabemos dos déficits, se fala em 500 mil, 800 mil pessoas, então quanto mais você formar, mais vai ser bom para o país, mais vai ser bom para a pessoa. E vamos quebrar esses paradigmas, por exemplo, do famoso home office, né? A gente contratou gente do Rio Grande do Norte, de umas cidades de Minas Gerais que tinha literalmente 20 mil pessoas, do Brasil inteiro. E isso também ajuda a diminuir a questão da desigualdade, porque essa pessoa localmente vai ganhar e vai consumir naquele local, e não ser transferido para as grandes capitais, de novo, né, gerar todos os problemas das grandes capitais. Então, para mim, é tudo ganha-ganha. O jovem está lá, ele conseguiu se formar, a gente conseguiu formá-lo, eu digo, do ponto de vista técnico, ele está consumindo ali. Na teoria, eu estou até com digamos, um custo menor, porque é um custo diferente de uma pessoa contratada na capital, de uma pessoa contratada do local. E, além de tudo, você está expandindo o teu mindset. A gente falou de mindset. Se eu sou uma empresa, sei lá, de varejo, que atende o Brasil inteiro, não é importante eu ter gente do Brasil inteiro no meu time para poder entender o que é que a gente está falando? O linguajar do Sul é diferente do Norte, o modo... Enfim, a gente sabe que esse Brasil são vários Brasis, né?
Então, essa diversidade, quando a gente está falando da base, é imprescindível, mas para isso, as empresas e as ONGs especializadas têm já essa visão mais holística. Você tem que começar, eventualmente, na família, que acaba sabotando. Tipo isso, ó, não, vai trabalhar, vai pedir num farol, vai fazer qualquer coisa, porque eu quero dinheiro hoje, senão eu não consigo comer hoje. Então, às vezes a gente traz, de novo, né? A gente traz a nossa experiência, a nossa lente e tenta, enfim, encaixar, mas para isso você tem que conhecer o seu cliente lá na base e entender o que é que o motiva a subir. Agora, a hora que você pega um jovem desse tipo e você consegue fazer ele furar a bolha, cara, aí vale a pena, né, Dani? Né, Fran? É muito bom. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Espaço Laser, que é um lugar que, em tese, né, é majoritariamente feminino. Não necessariamente na corporação, não sei, até te pergunto, mas o teu público final deve ser o quê? 90% mulher? É mais. É mais, 95, 98? O meu público 90%. O de colaboradores é maior do que 90%. Sério? Sério. Então, hoje eu vivo uma situação que é muito interessante na Espaço Laser, justamente por isso, né? Você tem que fazer o inverso. Exatamente. Então, a gente Caramba. diz que a TI acaba equilibrando o resto da empresa, né? Então, a gente tem essa brincadeira interna. Mas, na verdade, o que acontece? A diversidade é boa, de qualquer forma. Então, a gente até pensa em equilibrar de outras formas, porque hoje o nosso atendimento no campo, ele é muito específico e 90% do meu público ainda é mulher, né? Mas vem aumentando. Então, se você pegar 2, 3 anos atrás, eu não tinha 10% de público masculino, eu tinha 5%. Então, isso é uma tendência que a gente amplie, né, o nosso percentual de público masculino. Então, eu também preciso começar a diversificar na minha loja. E o campo hoje é 90% do número de colaboradores que a gente tem. Na TI, eu já tenho também diversidade. Não é porque o resto da empresa é majoritariamente mulher que eu falo, não, na TI é só homem. Não, não é assim. Por quê? Porque dentro dos times, a gente acredita muito nesse equilíbrio. Então, eu fico... E eu vejo o seguinte, né? Os meus gestores que trabalham comigo, todos têm esse mindset. Então, é algo que já está no nosso dia a dia, né? Então, eu sempre falo, gente, olha, vamos lá, vamos tentar mesclar, vamos fazer aqui Não preciso mais falar isso. Quando é feito já o processo seletivo, né? A forma como a gente combina com a área de RH já está implícito. A gente precisa trazer mulheres, né? E a gente tem conseguido fazer isso. Então, hoje, eu tenho um time, obviamente, é majoritariamente masculino, mas eu digo que até no meu time, vamos dizer assim, que cuida mais do hard, que é infra, eu tenho crescido o número de mulheres lá no time. Legal. E você, em tese, já conseguiu 30%, mas em tese o teu negócio é um negócio majoritariamente de homens, né? Logística, aquela coisa hard, pesada. Tu pensa no UX, eu andando de caminhão dos motoristas entregando carga em São Paulo. É isso aí, na Transnovato. Então, assim, a experiência é diferente, né? E é engraçado, a gente está construindo uma plataforma digital na BBN, e uma das empresas do grupo é a Transnovato, né? Que é muito forte no fracionado. Sim. E nós tínhamos que construir, uma das ações era a construção de um aplicativo para o motorista. E os nossos projetos, ele é muito colaborativo, é muito feito com as pessoas. Eu até falei isso no painel, é com as pessoas e não para elas. Então tem que estar muito próximo e eles têm que ser os protagonistas. Então nós precisávamos entender a dor do motorista e precisávamos entender a dor do nosso cliente, que estava lá na ponta também. Poxa, de 5.600 colaboradores, a grande maioria é motorista, né? Então ultrapassa aí 4.000 motoristas, fora os agregados, os terceiros, aí isso com um número muito maior. Mas a gente precisava, para construir uma tecnologia, uma solução, estar junto com eles. Então a gente viajou, eu particularmente, mais pessoas do time, com os motoristas, entregamos cargas,
cada vez que eu chegava num cliente, eles me ofereciam um café, achavam que eu era auditora. Era tão diferente, né? Na logística, a mulher tá lá, né? Entregando. E era muito bacana, assim. E os motoristas, eles ficavam encantados, assim, de estar participando conosco e de estar envolvidos com a tecnologia, de ser mulher lá junto com eles, sabe? Então foi muito diferente a experiência para o nosso público, né? De ter uma mulher lá junto, entregando carga, direcionando como que a gente ia fazer o aplicativo, como que a gente construía juntos. Então foi bem diferente, né? Porque é o inverso total da Espaço Blazer, né? Inverso, total. Mas só para te... Nós temos mulheres motoristas Isso também. que eu ia falar. Temos também, até porque tem a legal. questão da diversidade e tal. Mas a grande A maioria é homem. Porque na época que eu trabalhei na Copersucar, né, usinas de açúcar e tal, a gente tinha mulheres dirigindo os traminhões, aquela coisa enorme. Mas porque hoje em dia ninguém carrega o caminhão nas costas. Nossa, dirige. Eu dirijo. E a gente dirige melhor. Realmente os índices mostram cuidado, né? A mulher é muito cuidadosa assim no trânsito. Mas a mesma coisa, né? Tem muito mais homens motoristas do que mulher. Então, obviamente, os acidentes vão acontecer mais com eles. Né? Com certeza. Queria que a gente já, indo para a nossa fase final aqui de conversa, eu acho que o papo está muito bom, mas a gente tem que voltar lá para a BDI, senão vão pegar a gente. Mas queria que nessa nossa fase final aqui, a gente discutisse um tema até um pouco mais abrangente, além de desenvolvimento, mas eu queria que a gente discutisse um pouco mais desenvolvimento de mulheres, mas a gente discutisse um pouco sobre as tendências que a gente vê no mercado. Principalmente relacionado a CIOs e lideranças, a gente pode envolver um pouco de tudo aqui. Mas eu queria discutir nessa etapa sobre tendências e o que a gente vê, principalmente conectado ao ambiente que vocês estão inseridas, tá? É um papo mais aberto, mas é legal porque esse é um momento que a gente acaba gerando muito insight para quem está escutando. Então, começando por você, Lu, o que você está vendo em termos de tendência de desenvolvimento de uma forma geral, levando em consideração esse ecossistema que você está inserida? Tá, ok. Acho que são duas frentes. Tem uma frente técnica, né, que tem o hype de inteligência artificial e todas as novas tecnologias que estão vindo, que, ok, acho que isso é claro, independentemente das empresas, algumas mais evoluídas, outras não, mas todo mundo está tentando colocar um pezinho nas novas tecnologias, porque sabe que senão vai ser atropelado. Mas o que a gente está falando dos novos skills, dos profissionais, e aí não só do C-Level, mas dos profissionais que estão vindo, estão muito relacionados ao que a gente costuma falar de soft skill, ou agora eles chamam de human skill. Ainda mais com a história da inteligência artificial. Sim. Embora haja controvérsia, já tem chat mais empático do que pessoas, mas enfim, os skills de empatia, de criatividade, de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, tudo isso está sendo mais exigido dos profissionais exatamente porque a parte, vamos dizer, mais operacional está sendo suprida pela própria tecnologia. Boa. Então, estejam eles no nível de C-Level ou, enfim, trabalhando em outras posições ainda mais operacionais, a parte de soft skill, human skill, é uma das coisas que eu acho que a gente tem que se preocupar e os profissionais têm que se dedicar um pouco mais, inclusive para quem é quem lidera equipes, né? Porque liderar equipes é muito diferente quando você está fazendo uma coisa técnica do que quando você está mexendo com pessoas. Bom, eu vou pedir só para vocês lembrarem o que vocês estão falando, porque eu vou fazer uma segunda pergunta em cima disso, viu? Agora, Dani, me diz aí o que você está vendo em termos de tendência de mercado. O que eu tenho visto também está muito na linha da inteligência artificial, acho que é a bola da vez, né? Então, todo mundo comentando muito sobre isso, todo mundo desmitificando muito isso, porque eu acho que quando surgiu aí a primeira versão do ChatGPT, muitas coisas foram ditas, porque realmente uma tecnologia disruptiva, mas também com o tempo a gente começa a desmitificar muito do que tem sido falado, né? E começar a colocar esse tipo de tecnologia, inserir no contexto, na prática do dia a dia. Vejo muito disso. Agora, as outras coisas que vêm sendo faladas já há algum tempo, ainda não saíram da mira. Então, dados, né? Então, vamos falar que dados, assim, eu acho que isso vai render muito por muito tempo.
né? Eu acho que a gente não explora nem 10% de todo o potencial que a gente tem para explorar em cima de dados. Então, eu acho que isso vai ser uma grande tendência. E eu acho que a gente tem tido cada vez mais um olhar genuíno para o cliente, de colocar o cliente no centro. Então, a gente vem falando disso há muito tempo, mas na prática, executando pouco. E eu tenho visto cada vez mais as organizações conseguindo executar essa experiência, seja ou por mudança de cultura, mindset, que a gente sabe que leva um tempo para acontecer, ou seja, de fato, porque as tecnologias estão mais acessíveis e mais fáceis de serem implementadas. Boa, legal. Então falamos de AI, Human Skills, falamos de AI, dados e também Customer Centric, vamos botar assim. E você, Fran? De acordo com o que ela falaram também. A jornada de dados é fundamental até para a gente chegar na inteligência artificial, né? Sim. Então, na logística é muito nessa pegada, né? Ter os dados, a gente tem muita informação, né? Como foi falado lá, o petróleo, né? Então, hoje, esses dados, eles têm que ser tratados primeiro para a gente conseguir gerar essa inteligência. A questão de IoT, para nós, é bastante forte também. Telemetria, segurança, né? Não só a segurança de informação, mas a segurança das pessoas, dos motoristas, né? Então, frenagem brusca, aceleração, tudo isso a gente consegue começar a gerar preditiva de se vai ter um acidente com aquele motorista, com qual curva que isso vai acontecer. Então, o IoT para nós é fundamental. A parte colaborativa de colocar o cliente no centro para nós também é bastante importante, porque tem muitas soluções no mercado, mas a gente não encontra uma que atenda todo o nosso processo, né? O processo end-to-end da logística. Então, fazer com o cliente, fazer com os nossos clientes internos, fazer colaborativo é o que tem dado certo, é o que a gente acredita que para a jornada do futuro é o que a gente precisa para seguir. Golaço. E para finalizar, agora com base nessa tendência, qual a dica você daria para as mulheres poderem estar adequadas a isso, que estão escutando a gente, Olá! para que elas consigam estar, obviamente, sincronizadas com essas tendências e que elas consigam se destacar com base nisso? Perfeito. Eu não sei se vai ser específico para as meninas, acho que os rapazes também podem aproveitar. Fica à Mas, vontade. então, vou pegar o último gancho final, que é o Open Innovation, a gente trabalhar com startups, que hoje é minha praia de ser conselheira de várias startups. E aí é um outro probleminha que a gente vê poucas fundadoras mulheres, mas Sim. vamos deixar isso para um outro bate-papo. Mas fato é, a gente está vendo que o mundo está ficando bem mais complicado. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha meia dúzia de coisas em IT. E o uso de tecnologia era muito menor. Hoje em dia, uma padaria não funciona sem tecnologia. Certo. E o custo também, o custo total diminuiu absurdamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a complexidade aumentou. Como é que você resolve isso? Se você é um C-level, você não consegue resolver isso dentro de casa. Mesmo bancos que têm dinheiro infinito, trabalhar em banco, tem muito dinheiro na mesa, mas, vamos dizer, o resto dos nós mortais, temos que trabalhar com Open Innovation. E trabalhar com startups e universidades. A gente tem coisas muito interessantes dentro das nossas universidades que dá para aproveitar muito bem. Então, minha dica é essa, e para as meninas que continuem firmes e fortes, que se unam a nós, que a gente vai ajudar a subir cada vez mais. Isso aí. Eu acho o seguinte, né? Hoje a gente tem vários canais disponíveis de informação aí. Principalmente porque hoje em dia a gente tem acesso digital a tudo quanto é dispositivo e informação. Então, o que eu aconselho? Eu acho que podcast. O podcast traz muita informação. Às vezes, você não precisa de ir na profundidade, mas você precisa entender o assunto e conseguir articular sobre ele. Assiste um podcast, busca um artigo, busca um evento, né? Então, acho que os eventos também são formas da gente tentar entender, networking, bate-papo, conversa. Então, tudo isso tem que partir da gente. O interesse, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, porque informação tem disponível. Em bastante. Boa. Fran? Eu acho que assim, estudar. É a base de tudo. Primeiro, assim, não importa o nível que tu tá, se não estiver frequentemente estudando, nós nos tornamos obsoletos, principalmente na área de tecnologia, né? Então, para começar e para continuar, né, para continuar seguindo e crescendo, é manter os estudos, seja com podcast,
seja com livro, com material. Na internet tem tanta coisa aí disponível. Fazer faculdade, fazer curso técnico, tem muita coisa aí oferecida que não pode parar. Em nenhum momento, né? Na tecnologia a gente não pode parar nunca, mas para começar, bora estudando que chegará lá. E aí você me permite uma última coisa para quem quer entrar na área. Se você não gosta, tudo que a Fran falou vai ser um pesadelo, uma tortura. A gente que gosta, que nem você gosta de Star Wars, é prazer. Então você fala assim, nossa, você vai fazer tal curso? Adoro. Você vai ouvir esse podcast em vez de ouvir, sei lá, o quê, em vez de filme? Eu adoro. Então, se te traz prazer, aí você consegue subir. O problema é, se você entra na área de tecnologia por causa do dinheiro, mas não é a tua praia, você não se sustenta. Isso serve para qualquer profissão. Eu só falo porque todo mundo agora acha que gosta de tecnologia. Você tem que gostar, porque dá trabalho. Dá trabalho. Meninas, meu muito obrigado. Eu acho que o papo foi ótimo. Muito bom. Adorei, assim. Fiquei extremamente feliz de vocês terem me proporcionado essa mesa redonda aqui com vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada. Então, tivemos aqui, pessoal, com vocês, Luzia, conselheira, e também founder da EduTech, Alumni Techs. Tivemos a Daniela, que é CIO da Espaço Laser, e também a Franciele, que é gerente-geral do BBM Logística. Vocês querem deixar suas redes sociais? Querem deixar algum recado final? No LinkedIn, Luzia Sarno. Meu, Daniela Komatsu. O meu é Fran Tartari. Boa. E o meu, Dário Pérez, vocês já sabem. Fiquem ligados a mais episódios. Esse daqui foi o episódio aqui no Sabe CIO 2023. Foi muito top, muita gente boa passou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, curtam e compartilhem esse episódio. Mandem para todas as mulheres que vocês conhecem. Façam isso. E não deixem de ver aqui na descrição um pouco da MCIO, que eu vou fazer questão de constar aqui nesse episódio. É isso e até a próxima.